Exatamente. Apenas. Eu vejo Nesse isso momento também. no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje... Porque se o torcedor do Cruzeiro está triste, eu estou feliz. Então, isso me gera, de fato, uma felicidade. Ver esse sentimento em vocês. De resto, pelo jogo não, porque o Atlético não jogou bem, né? Não jogou bem porque o Cruzeiro não deixou jogar, né? Ô, Adro, eu estaria bem triste ou bem revoltado se meu time, com uma folha que tem aí, é das mais altas também, né? Se tivesse terceiro maior investimento aí da temporada e fosse para um clássico essa postura aí, mas cada um se contenta com aquilo que está ao seu alcance, né, Adro? Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Central da Raposa. Se você gosta de se manter informado sobre o Cruzeiro e ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O compromisso da Central da Raposa é manter você informado sobre o Cruzeiro. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Bom dia, garoto! Fala aí, CJ, bom dia para todo mundo aí ligado na 98, tudo beleza? Bem demais. Gostou do que viu ontem, Samuca? Gostei, acho que dava pro Cruzeiro ter aproveitado mais algumas oportunidades, né? O domínio que teve no jogo para realmente sair vitorioso, mas faz parte também, nem sempre vai conseguir vencer, mas continuando dessa forma aí, com esse desempenho, certeza que o Cruzeiro ainda vai pontuar muito. E um jogo como esse, né, com um adversário muito atrás, mostra também que a gente precisa de mais peças no elenco, né? Mais peças ali para abrir esse jogo, para ser mais decisivo ali. Então, esse jogo serviu para mostrar que a janela do Cruzeiro precisa ter aí algumas boas contratações para almejar sempre essa parte de cima da tabela, CJ. Agora, olha só, o nosso querido Diogo Dias, que é auxiliar do Leonardo Jardim, publicou, nós vamos colocar na tela para quem está na plataforma visual, na TV, na internet, e eu leio para vocês aí no rádio, para quem está no rádio. Ele fez uma publicação com uma fala, aquela fala do Leonardo Jardim na entrevista coletiva sobre o maior de Minas, tal, do Cruzeiro. E aí depois ele fez um comentário. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Hoje tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipa que joga um clássico como o Atlético jogou hoje, jamais pode ser considerado rival de equipe grande. Cruzeiro é gigante e incontestável. Os outros são apenas equipas do mesmo estado, que lutam por objetivos inferiores condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos, foram extraordinários hoje. Que ambiente! Parabéns aos jogadores, orgulho de vocês, o trabalho continua. É o que o auxiliar do Jardim colocou. Faz parte, né, Samuca? Ainda mais agora, eles chegando de outro país, dessa conquista pro lado do torcedor. Claro, com certeza. Ele foi mais forte aí nas falas do que o Leonardo Jardim, exato. né? Eu entendi bem o que o Leonardo Jardim falou. Me surpreendeu, inclusive, a postura, né, do Atlético Mineiro neste clássico. Agora, cada um joga com as suas armas, né? O Atlético jogou aquilo ali para pontuar e conseguiu. E ontem ficou claramente o clima lá no Mineirão, né? Um time frustrado porque jogou para vencer, tinha chance para vencer, não conseguiu transformar aquele domínio, muitas finalizações em mais oportunidades claras de gol, né? Mas às vezes ali parou na trave, às vezes bola raspando, e essa frustração que veio pelo lado do Cruzeiro e pelo lado do Atlético Mineiro aí, uma comemoração pelo empate, mesmo sem buscar ali tanto gol, mais na defensiva, mas faz parte, cada um com a sua estratégia, e o Cruzeiro, acho que tem que o torcedor aí ter orgulho não do resultado, né? Obviamente todo mundo vai ali no Mineirão para buscar uma vitória, mas pela postura, né? Esse time realmente, hoje o torcedor dá para confiar no time dele, mesmo ainda precisando de mais peças aí na janela do meio do ano, CJ. Nós estamos com o tempo estourado, amanhã nós vamos voltar mais com o Central da Toca, um tempo maior até para resenhar com você, mas rapidamente, o Leonardo Jardim demorou a mexer para você ou não? Eu fico pensando, e não foi só por esse jogo não, às vezes ele, não sei se é um medo dele de, poxa, tá encaixado, dependendo do que ele colocar, dá uma desarrumada ali, né? Porque fica parecendo, talvez o Gabigol eu tivesse colocado antes um pouco no jogo,
Mas quando a gente fala, demorou a mexer, porque fica parecendo que o banco nosso também é uma seleção, né? E na verdade não é, né? A gente tá aí, custou achar 11, viu, CJ? Então, eu entendo o Mister nessa aí e vamos com calma. O torcedor do Cruzeiro, ele ficou feliz com o desempenho do time. O Cruzeiro brigando, o Cruzeiro, né, aquele Cruzeiro vertical, buscando a vitória, que é o que o torcedor do Cruzeiro sempre se acostumou a ver de todos os times do Cruzeiro. Independente de qual era o elenco, de qual era o time, sempre se acostumou a isso. E muita gente, ela tá comemorando porque jogou bem contra o Atlético, tá comemorando porque... Não é isso. O que o Cruzeiro passou aí de 2020 pra cá, praticamente outro clube nenhum do Brasil passou, e a gente sabe o quão foi difícil para poder chegar num time competitivo de fato, como é esse time agora do técnico Leonardo Jardim. E eu não posso negar, pode, que eu de fato tô feliz, tô satisfeito, né? Porque a gente vê... Pelo resultado? Não. Porque a gente vê o Samuca aí bolado, não, porque saímos frustrado, triste, o Adroaldo, não, saímos puto, não sei o quê, torcedor brigando na arquibancada, um dando muqueca na cara do outro, não sei o quê. Porque se o torcedor do Cruzeiro está triste, eu estou feliz. Então, isso me gera, de fato, uma felicidade. Ver esse sentimento em vocês. De resto, pelo jogo não, porque o Atlético não jogou bem, né? Não jogou bem porque o Cruzeiro não deixou jogar, né? Ô, Adro, eu estaria bem triste, ou bem revoltado se meu time, com uma folha que tem aí, é das mais altas também, né? Se tivesse terceiro maior investimento aí da temporada e fosse para um clássico essa postura aí, mas cada um se contenta com aquilo que está ao seu alcance, né, Adro? Com a terceira maior folha em 2018 caiu para a segunda divisão, ué. Exatamente, cada qual com o seu cada um, né? Ô, gente, é um jogo de xadrez, cada um joga com a sua estratégia. Era pra empatar, pra não perder? Foi, jogamos e não perdemos. Deixa eu perguntar pro Samuca aí, já que vocês estão com esses temas mais. Eu quero ver na arena, ácidos. tá? Se ele vai com o peito aberto igual foi lá. O ruim pra quem pode ser o desempenho, pode ser o resultado. O resultado é ruim pros dois. Será que é tão ruim assim pro Botafogo empatar como Visitante, lá, pensando lá pro que é atrás, o objetivo lá na frente, que é o Palmeiras líder. Mas o Palmeiras, você acha que o Botafogo tá mirando o Palmeiras? Tem que mirar. Você acha que o Botafogo não tá mirando o título? Pra mim, não. Mas tem que mirar. Do brasileiro? Eu acho que eu tô com você, vejo o Botafogo candidato ao título brasileiro. Eu tô com você nessa questão. A gente olhar e falar se é candidato ou não é uma outra história. Agora, que o Botafogo tem que estar mirando, tem. Eu não vejo... Mas eu acho que ele nem tá mirando. Se você mirar tudo, você não ganha Libertadores, né? Exatamente. O Botafogo do primeiro. O Botafogo tá mirando na Libertadores. Mirou tudo, foi campeão brasileiro. Mas o Botafogo no ano passado tinha elenco pra mirar tudo. O Botafogo do primeiro semestre, esse Botafogo de agora, ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. O Botafogo do segundo semestre, que a gente não sabe quais serão as movimentações de mercado, pode vir a estar brigando pelo título. O Botafogo do ano passado, para mim, era o melhor elenco do Brasil. E ficou melhor ainda no meio do ano. O Botafogo desse primeiro semestre, ele, penso eu... Essas 12 rodadas. Ele está brigando por uma vaga de Libertadores. Exatamente. Apenas. Nesse momento no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje, dia 19 de maio de 2025, o campeonato vai parar em junho. E Cruzeiro muito em função de estar fora da Sul-Americana, poder se dedicar só ao concordo com você. A gente vai agora a Belo Horizonte conversar com a Rafaela Potter sobre o Clássico Mineiro. Depois do explosivo do barril dobrado da Fonte Nova no maior público do ano do Bahia. Foi. Maior público do ano do Bahia e maior público da rodada. A gente vai agora a Belo Horizonte para falar sobre o empate entre Cruzeiro e Galo. Rafaela, boa tarde a você, bem-vinda. Oi, Rizek, ótima tarde para você, para o Paulo Nunes, Moreno, PC, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, vamos lá, vamos começar pela fala do Caio Jorge ali no fim do jogo, que ele diz que o Cruzeiro amassou o Atlético, que praticamente foi um jogo de ataque contra a defesa. O Hulk, até depois da entrevista, ele rebate, ele fala que amassar é uma palavra muito forte, ele até lembra no início do Campeonato Brasileiro que contra o Grêmio, o Atlético amassou o Grêmio, mas acabou perdendo o jogo. Enfim, vamos para os números agora, depois que talvez possam ilustrar um pouco dessa fala. Foram 21 finalizações do Cruzeiro na partida, 7 do Atlético. Mas a maior parte dessas finalizações a gente viu no primeiro tempo. Até a gente está vendo alguns lances agora.
O Lucas Silva acho que teve a melhor oportunidade, que a bola acaba desviando e bate no travessão, mas o Caio Jorge também teve chance, a gente está vendo um chute dele. O Djalma teve uma chance muito clara também numa cabeçada, depois tentou de um chute de longe. Enfim, foi realmente assim, o Cruzeiro com um poder ofensivo muito grande no primeiro tempo. Só que daí a gente olha para o Atlético e a gente vê que as situações, o que aconteceu com o Atlético também nessa primeira etapa. O Guilherme Arana, que foi uma surpresa na escalação, até porque ele estava voltando de uma lesão na coxa do departamento médico. O Cuca, na entrevista, ele fala: eu me responsabilizo pelo Arana, pelo menino. O Alan Franco, que jogou de titular também voltando de lesão. Eu precisava desses jogadores. O Arana já sentiu dores na coxa, pediu substituição ali aos 16 minutos do primeiro tempo. Entra o menino, o Rubens desloca para a esquerda, foi muito bem. Defensivamente, o Rubens, o Natanael também pelo lado direito. Mas, enfim, o menino acaba sentindo também outro problema. Ele tinha um problema no joelho, sentiu um pisão no tornozelo, é substituído no segundo tempo. Mas o Cuca, ele consegue, ele percebe o Alonso nervoso na volta do intervalo ali e substitui o Alonso, que poderia tomar mais um cartão e ser expulso. Ele coloca o Patrick no lugar do Igor Gomes. A gente vê um Atlético organizado defensivamente. A gente vê também uma situação de reclamação do Cruzeiro. Nessa imagem do Lianco em cima do Fabrício Bruno, eu diria até para a gente prestar atenção também no Alan Franco e no Christian, que são os dois que caem ali na área, né? Mas a arbitragem entendeu que não foi nada, o VAR também não chamou, enfim, mas o Cruzeiro depois reclamou bastante de uma não marcação de pênalti. Mas com o Atlético organizando melhor a casa e com todos os problemas do departamento médico, defendendo melhor no segundo tempo, o Cruzeiro criou menos, o Atlético ainda teve essa chance com o Júnior Santos no fim da partida, mas terminou mesmo o clássico em 0-0 com essas declarações, inclusive que passaram até para a entrevista coletiva, porque o Caio Jorge falou do amasso, o Hulk rebateu, falou que tem que entender melhor o que essa palavra significa, e o Leonardo Jardim, na entrevista, ele falou que se surpreendeu com a postura do Atlético, que ele não esperava que o adversário fosse de forma tão defensiva para um clássico. E o Cuca ali valorizou bastante esse ponto, disse que realmente entendeu um Cruzeiro superior na primeira etapa, mas no segundo tempo disse que o Atlético conseguiu propor melhor o jogo, se defender muito bem e valorizou esse ponto. Agora as duas equipes pensam na Copa do Brasil, porque o Atlético tem o Maringá pela frente em casa e o Cruzeiro, o Vila Nova em Goiás. O Cruzeiro que ganhou o primeiro jogo por 2-0 e o Galo empatou 2-2. Antes de ouvir os dois treinadores, vou rodar essa imagem tão reclamada pelos cruzeirenses. Pode escolher qualquer um dos dois ou os dois. Não estava observando. Foi pênalti, Paulo Nunes? Não. Tem a briga, né? Buscando um espaço ali. Nenhum dos dois, eu não acho. Pedro Moreno? Eu também não marcaria, não. PC? Não. Tá bom. Então, o grande problema é que para essa equipe de arbitragem não foi. Pode ser que no domingo que vem a mesma situação seja. Perfeito. Esse, para mim, é o grande problema. Assim, o Fabrício Bruno não ia chegar nessa bola, a bola passa... Nem estava olhando para a bola. Fabrício Bruno, que é outro jogador. Mas o Lianco passou perto. Porque se o árbitro marca o pênalti também, não consigo falar que o árbitro está errado, não. Tá louco. Eu não marcaria. Mas se o árbitro marca ali, tem os elementos ali se o árbitro quisesse para poder marcar o pênalti. Correu o risco. E dando meu pitaco nesse embate, amasso ou não amasso, eu tô com o Hulk. Acho que o Cruzeiro segurou o Galo. O Galo segurou o Cruzeiro, mas não foi amasso. Eu acho que foi o amasso. Eu acho que foi o primeiro tempo foi 10-1 em finalizações. O Atlético não viu. Mas no segundo o Galo teve chances claras de gol também. E eu não acho que o Atlético segurou o Cruzeiro, não. Eu acho que o Atlético não conseguiu jogar. Eu trabalhei no jogo entre Atlético e Fluminense lá na Arena e o Atlético tinha a posse de bola e não conseguia criar, não conseguia articular, não conseguia criar jogadas. Teve muita dificuldade. Você achou amasso do Cruzeiro? O primeiro tempo, sobretudo, achei o Atlético acho que equilibra um pouco mais o segundo tempo, mas o primeiro tempo do Cruzeiro é muito superior. E assim, o Atlético não tá jogando bola. Vai ter um jogo contra o Maringá agora no meio de semana, o jogo de ida da Copa do Brasil. O Atlético já passou sufoco jogando lá no Paraná, tem que abrir o olho. Concordo que o Galo não tá jogando bola. Por isso eu disse que ontem o Galo segurou o Cruzeiro, mas não vi um amasso do Cruzeiro. Obrigado, hein, cara. Tô contigo, né? Obrigado que você ficou comigo. Obrigado. Vamos ouvir o Leonardo Jardim e o Cuca depois da partida. E fiquei um pedacinho até admirado. Num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não por pôr jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro
que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado. Hoje, além de todos esses fatores, tinha uma torcida muito empolgada, empurrando, porque hoje é dia de ganhar do Galo, faz tempo que a gente não ganha, temos que ganhar do Galo, e isso tudo vem forte, e num dia em que as coisas não foram tão boas para nós, onde a gente não competiu muito no primeiro tempo, competimos no segundo tempo, saímos com ponto, e tem que valorizar, porque apesar de não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do Brasileiro, fizemos 11. Você não vai ter um jogo como você quer, da forma que você quer, sem ter as condições ideais. E isso foi o que aconteceu hoje. Rafaela, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. Até a próxima. Valeu, gente. Trazer um dos destaques da rodada, dessa e de várias outras, ao vivo aqui no Seleção, que é o Eric Pulga, do Bahia. E olha só, deixa eu dar primeiro as boas-vindas ao jogador, tá ao vivo, já tá pronto para falar com a gente? Pulga, boa tarde a você, cara, bem-vindo. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro com uma informação importante. Na semana passada especulou-se que Marcos Braz, que já foi vice-presidente de futebol do Flamengo na época áurea, recente do Flamengo, poderia estar sendo contratado pelo Cruzeiro. A gente desmentiu essa história, afirmando que ele foi um convidado do Matos e também do Gabigol para assistir ao jogo do Cruzeiro no meio de semana em um dos camarotes. Beleza, morreu aí a história, mas conversando com uma pessoa do Cruzeiro, consegui descobrir que vai haver uma mudança importante dentro do departamento de futebol. O Pedro Júnior, que é filho do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, passará a ter, a partir de agora, mais espaço e autonomia dentro do departamento de futebol. Aos poucos a gente vai notar a presença do filho do dono do Cruzeiro, dando mais entrevistas e respondendo em nome da Raposa. Vai ter inclusive algumas viagens para o exterior e para jogos fora de Belo Horizonte, em que o Pedro Júnior será o responsável pela delegação, dando um pouquinho mais de folga para o Alexandre Matos, que segue no clube, que vai seguir atuando como principal responsável pelas negociações. Ele segue como CEO do Cruzeiro, mas dividindo um pouco as responsabilidades com o Pedro Júnior, que está no Cruzeiro desde que o pai dele adquiriu a SAF do clube, num primeiro momento para auxiliar e para observar o que o Matos vinha fazendo, e agora com um pouquinho mais de autonomia dentro do departamento de futebol. Curioso para saber a opinião do Cabido sobre esse tema. O Cruzeiro foi muito mais superior ao Atlético Mineiro, jogou muito bem, e se o Cruzeiro continuar nessa pegada, não vai ser só o Atlético Mineiro que vai ser amassado aqui dentro do Mineirão, não. Vai ser qualquer time da Série A que vir aqui dentro do Mineirão vai ter dificuldade para ganhar do Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro realmente mudou a chave, está jogando muito, tem jogadores que, vamos colocar todos os jogadores, está com muita vontade e sede de ganhar e de jogar bola. 2 meses atrás, quando o Leonardo Jardim chegou aqui no Cruzeiro, a gente via um time sem vontade, sem raça, e hoje não, hoje o Cruzeiro tem raça, o Cruzeiro tem personalidade, e foi isso que aconteceu. Não é porque o Atlético queria só se defender, não. Foi porque o Cruzeiro simplesmente encurralaram eles e não deixaram eles jogar. O Cruzeiro fez isso contra o Flamengo, encurralou o Flamengo e não deixou o Flamengo jogar. E com o Atlético não foi diferente. Então, é mérito do Cruzeiro, que encurralou o Atlético e não deixaram eles jogar. Só que o Cruzeiro pecou no seguinte modo, ele não conseguiu finalizar bem. Que o Cruzeiro e os atacantes do Cruzeiro não estavam numa noite inspirada. Simplesmente teve muito volume, o dobro do volume do Atlético Mineiro, mas não conseguiram marcar o gol. Caso o Cruzeiro tivesse numa noite bem inspirada, com certeza tinha goleado o Atlético Mineiro, porque o volume de jogo do Cruzeiro foi absurdo. Então, fica aí o recado para os adversários. Qualquer um que vir aqui dentro do Mineirão vai sofrer para ganhar do Cruzeiro.
O Cruzeiro está com um time muito bem armado, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. E aquela fase de time frouxo, aquela fase de time sem raça, acabou. Quem joga no Cruzeiro hoje tem de ter raça para jogar no Cruzeiro. Se não tiver, não vai jogar.